Olá, alunos de Cálculo N2. Esse vídeo é um vídeo complementar ao último vídeo, onde a gente discutiu o volume de sólidos de rotação. No vídeo anterior, a gente somente discutiu sólidos que são obtidos por rotação em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Nesse vídeo, a gente vai discutir como ficaria a situação se a gente girar em torno de um eixo que não está alinhado com os eixos X, perdão, que não é nem o eixo X nem o Y, né? No vídeo passado a gente encerrou com essa questão 4, que basicamente pede para você calcular o volume gerado pela rotação entre essas duas curvas, y igual a x, que é uma reta, e y igual a x quadrado, que é uma parábola. Nos itens 5 e 6 da mesma lista, as curvas são as mesmas. Porém, o eixo onde você vai fazer a rotação, na questão 5 é y igual a 2, enquanto que na questão 6 é x igual a 1. Né? E na questão 4 é o x. Então, essa sequência de exercícios é construída propositadamente para você comparar que uma mesma região pode gerar volumes diferentes se você girar ela em torno de eixos diferentes. Além disso, é interessante você comparar como o raio que você vai obter vai mudando de acordo com o que você pega, com o eixo que você pega, tá? Então, vamos relembrar brevemente aquele roteiro que eu tinha passado, né? A ideia geral é o seguinte, né? Se você gira no eixo X, isso quer dizer que você também vai integrar na letra X. Isso quer dizer que o raio ele vai ser tomado na vertical. Eu vou economizar essa escrita aqui, mas o raio vai estar associado com o Y. E aí você vai querer isolar o Y em função de X. E na verdade você quer escrever o raio em função de X. Para mim essa é a parte mais difícil, achar esse raio. Porque uma vez que você acha, você simplesmente escreve a integral, né? Eu vou botar assim para economizar a escrita. Você vai ter um x inicial e um x final. E a função que você vai integrar é sempre π vezes x quadrado. Raio em função de x ao quadrado. Porque a gente está pensando em figuras que elas são obtidas através da rotação do eixo x, né? Então, são figuras que quando você cortar na vertical, os cortes vão formar circunferências verticais, né? Figuras desse tipo. Bom, a figura não ficou tão bom, mas espero que dê para entender. E a ideia é que o eixo de rotação ele está aqui exatamente no centro dessa figura, tá? Então, essa é a ideia de tomar o raio na vertical, que eu não escrevi aqui nesse roteiro, mas é dizer que o raio é o y, né? O raio que você vai tomar desses círculos, ele vai estar sempre alinhado com o eixo y, tá? Então, essa é a ideia. Do mesmo modo, você pode pensar em tomar figuras que tem um outro posicionamento, né? Deixa eu escrever aqui como seria o outro roteiro se fosse girado no sentido do outro eixo, né? Se fosse no sentido do outro eixo, seria esse roteiro aqui. E o que você ia fazer era girar em y, integrar em y, o raio ia ser calculado em função de y e você iria integrar em y, né? Então deixa eu ajustar
esses parâmetros aqui. Quando você gira em Y, você integra em Y. E o raio está associado ao X. E aí você quer isolar o X em função de Y para obter um raio em função de Y, que é a função que entra aqui. E aí você integra em Y, você vai ver o Y inicial e o Y final, né? Comentário adicional. Esse X inicial seria o ponto mais à esquerda da figura, né? Você mede assim, né? O ponto que está mais à esquerda. E o X final, o ponto que está mais à direita da figura. Então, esse intervalo aqui seria a variação do X. Enquanto que, quando você tem uma situação desse tipo aqui, o posicionamento da figura fica algo assim, né? Se você fatiar essa figura em planos horizontais, você vai obter círculos que estão na horizontal, tá? E aí o raio desse círculo vai estar, você vai tomar ele alinhado com o X, né? Com o eixo X, tá? Diferentemente dessa situação aqui. E aí para calcular o X, perdão, o Y inicial, você vai olhar o ponto mais baixo, o Y final, o ponto mais alto. Então a variação do Y vai estar nessa direção aqui, tá? E o eixo onde você girou, ele vai estar exatamente ali no meio da figura, né? As duas situações são bem similares. Agora, eu gostaria de atualizar esse roteiro para a seguinte ideia, né? Na verdade, a gente podia pensar que o girar em X como girar num eixo vertical, perdão, num eixo horizontal, né? O X é horizontal. Girar em um eixo horizontal. Enquanto girar em Y, a gente podia atualizar para a mesma ideia de girar no eixo vertical. As ideias vão ser basicamente as mesmas, só que na hora de pegar o raio, a função que vai aparecer aqui vai mudar um pouco. Isso vai mudar um pouco essa função, consequentemente. Mas o resto do raciocínio é basicamente igual, ok? Então, vamos explorar isso nas questões aqui que eu indiquei, né? Eu vou desenhar a região, que é a mesma, e vou tentar indicar como é que você pega o raio nos três casos aí, tá? Na questão 4, na questão 5 e na questão 6, tá? Então, na questão 4 é em torno do eixo X, na questão 5 é em torno de y igual a 2, e na questão 6 é em torno da reta x igual a menos 1, tá? Então, deixa eu tentar fazer o desenho aqui, explicar a mudança de uma questão para outra, comparativamente elas, né? Fazendo uma comparação, e aí depois a gente vai uma a uma. Então, a região que eu quero desenhar, que eu quero calcular o volume do sólido, né? É a região que está entre essa parábola y igual a x quadrado e está entre a reta y igual a x, que seria essa reta azul. Eu não gostei muito desse desenho, deixa eu ajustar ele, porque o desenho aqui acho que vai ser primordial para dar uma boa explicação. Então, a reta y igual a x e a parábola y igual a x quadrado, que eu vou desenhar só esse pedacinho aqui. Então, eu tenho essa região aí. Aí, veja, se eu for girar em torno do eixo x, como na questão 4 pede, vou colocar aqui de lado, questão 4, pede para você girar o eixo, é o eixo x, o que vai acontecer é que essa retazinha aqui, ela vai ser girada em torno desse eixo, né? Você imagina esse eixo aqui girando, essa reta vai ser girada no espaço,
o outro contorno dela vai se criar aqui, simetricamente, né? Agora, as partes de interesse são as partes que estão entre essas extremidades aqui, né? Então, eu vou criar uma figura aqui. Só que o giro deste ponto aqui vai criar um círculo, né? Então, essa figura aí cria um cone, como a gente viu no vídeo passado, tá? Agora, a situação do cone, né? Deixa eu desenhá-lo aqui. Talvez eu devesse desenhar de azul para ficar mais compatível. Esse cone, quando você pensa em pegar o raio, você pega o raio dele e o raio claramente varia. O raio aqui é maior do que aqui, né? O raio vai ser o Y aqui da situação, né? O eixo X está aqui no meio e o raio vai ser o Y. Então, nesse caso do cone, o raio é o Y, e aí você quer escrever o raio em função de x, então você vai isolar o y em função de x. Mas na equação que está aqui já está isolado o y em função de x. Então é simplesmente escrever só a substituição. O raio em função de x é o x. A partir disso você faz aquela situação de colar, de escrever na integral essa expressão, né? Já se você gira essa curva roxa, que é a parábola, que é y igual a x quadrado, o contorno dela vai criar algo assim, mais ou menos. Novamente, a ideia é que o raio varia, o raio aqui no cantinho é maior do que aqui numa parte intermediária. E também o mesmo raciocínio, o raio vai ser o y. Só que nesta curva, o y é x quadrado. Então, quando eu isolar o y, eu vou tirar a raiz. Não, perdão, o y é x quadrado, já está isolado também, né? Então, é só trocar o y por x quadrado. Então, perceba que o que vai mudando é essa função raio, né? Então, para você achar aí a integral correspondente, você vai substituir aqui nessa expressão. Aqui, nesse caso, o x claramente começa no 0 e termina no 1, né? São os pontos de interseção que a gente calculou na aula passada, no vídeo passado, né? Bom, uma coisa que eu deveria ter comentado antes, mas o que eu sugiro é que, se você não tiver bem lembrado do que a gente fez no vídeo passado, que você dê uma pausa nesse vídeo, vá rever essa quarta questão feita no vídeo passado e só então volte para cá, né? Porque eu estou dando aqui uma revisão bem rápida do que a gente discutiu lá, né? Então, nesse caso aqui do cone, a função é essa. No caso dessa outra figura, a função é essa. E aí você vai calcular as duas integrais correspondentes e fazer a continha, tá? Isso girando em torno desse eixo, tá? O que acontece se eu girasse em torno de outro eixo, né? Na questão 5, a gente quer girar a mesma figura em torno do y igual a 2. Então, vamos comparar como é que vai ficar a situação. Se a gente quer girar em torno do eixo y igual a 2, primeiro a gente tem que localizar esse eixo, né? Y igual a 2 é um eixo horizontal, né? Então, deixa eu apagar aqui alguns elementos, como essas figuras, tá? Essa integral eu vou deixar. O que vai acontecer é que agora o eixo de rotação não é mais esse eixo aqui, né? Mas as figuras, as curvas que eu vou rodar, a reta e a parábola, são as mesmas, né? Então, o y igual a 2 é uma reta horizontal que passa aqui em cima, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui a parábola é y igual a x quadrado, como eu já disse, e
a reta é y igual a x. Vou escrever aqui. Aí agora imagine que você vai girar em torno dessa reta aqui que eu estou desenhando, que passa na altura 2. Essa é a reta y igual a 2. O contorno que você vai criar, né? Deixa eu ajustar essa figura aqui ao meu favor. Tá isso para cá. O contorno que você vai criar, ele vai passar sempre simétrico ao eixo de rotação, né? Então, essa curva aqui azul, né? Em algum momento ela encontra aqui essa coisa, esse ponto aqui vai ficar fixado, mas esse pedaço aqui vai ser girado aqui simetricamente, né? Então, você vai criar uma figura mais ou menos para cá. Como essa altura aqui é 0 e essa é 2, o simétrico dele é 4, tá? Enquanto que essa curva aqui, veja que aqui ela está por baixo, está mais longe do eixo. Quando eu girar ela, ela vai ficar mais longe do eixo. Ela vai girar para alguma curva aqui, assim. Esse ponto aqui é o simétrico desse, tá? Esse ponto aqui tem altura 1. Então, consequentemente, esse ponto aqui, né, essa distância daqui para cá, entre 1 e 2, é 1. Então, essa distância entre aqui e aqui, né, deixa eu desenhar aqui bem no pontinho. 1, e aqui é 1 também. Se aqui já era altura 2, então aqui vai para a altura 3, tá? Então, esse é o contorno da figura que eu quero desenhar, né? Mas, de fato, a gente vai pensar como um sólido de rotação. Então, vê, se eu girar a reta, eu vou criar o contorno dessa figura aqui que eu estou pintando, tá? E se eu desenhar ela aqui fora, seria algo mais ou menos assim. Uma figura espacial, né? Onde esse eixo aqui vermelho, ele está exatamente aqui no centro dessa figura, tá? Essa é a reta y igual a 2. Então, perceba que se eu tomar o raio aqui, né? Aí, só antes de continuar, só voltando, né? Esse raio aqui, perdão, esse eixo aqui é horizontal. Então, a gente está nessa lógica daqui, ó. Eixo horizontal, você integra em x, o raio vai estar associado com y, mas você tem que adaptar esse ponto e esse. É o que eu vou explicar agora, tá? Mas a ideia do eixo horizontal, você vai pensar todo no roteiro que você gira em x, integra em x e aquele roteiro ali, né? Aí perceba, o que acontece aqui é que a gente vai pegar um raio que vai estar aqui variando entre esse valor mínimo, esse raio é 1, enquanto que esse valor máximo é 2, que seriam exatamente essas duas circunferências aqui das extremidades, tá? Mas o que você quer obter de fato é esse raio aqui variando. Então, quanto é que dá esse raio aqui que eu estou pintando, tá? Aí, na verdade, quer dizer, eu pintei ele para o lado errado. Gostaria de pintar para cá, para a curva original, que é a curva y igual a x, tá? A gente pode voltar no desenho anterior. Se no desenho anterior a gente pegou um raio daqui para cá e disse que era y, esse tamanhozinho aí corresponde a esse pedaçozinho aqui, ó. Tá? Aí vê só, esse tamanho é 2. Este pedaçozinho aqui, daqui para cá, é y. Então, quanto vale esse pedaço verde? Claramente, ele é a diferença. Então, o raio que a gente vai tomar, o modo de atualizar ele é corrigir por esse valor. Então, o raio que a gente vai tomar vai ser
o tamanho todo, que é 2, que nesse caso corresponde ao valor do eixo, menos o y. Só que lembre que na função você quer o raio em função de x. Mas nessa curva, o y é igual a x. Então, você escreve o raio em função de x, trocando a fórmula do y pelo x. E aí, o raio vai ficar 2 menos x. Tá? Isso no caso dessa figura verde aí, né? A gente pode pensar a mesma situação no caso da outra figura. Deixa eu ver se eu consigo... Antes de fazer as continhas, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar o outro caso ali. No caso do outro contorno, que eu vou pintar, sei lá, desse laranjado aí, a situação é bem semelhante. Eu vou propositadamente deixar aqui para eu ir adaptando e apagando. Então, essa curva aqui, se eu for girar, o contorno dela é um pouquinho maior, então vai dar uma região um pouquinho maior. Tá? Esse contorno aqui reto, ele foi girado a partir dessa reta aqui, né? Mas agora vai ser uma outra curva, então vai criar um contorno um pouquinho mais arredondado, né? Que seria algo assim. Onde isso aqui é um pedaço da parábola. Aí você tem um círculo lá final. Ficou bem feio por sinal. Você tem um círculo lá no fim, que tem raio 1, que é o mesmo círculo anterior. O outro também, porque essas curvas se encontram aqui nesses pontos. Então esses círculos finais e iniciais são iguais. Mas no caso desse contorno amarelo, a curva que você está integrando é diferente, né? Então, a mesma lógica de antes, olha. Quanto vale, né? Novamente, só enfatizando. Nesse momento, eu sugiro que você esteja com a ideia do vídeo anterior, do volume anterior na cabeça. Lá a gente argumenta que o raio é esse valor de y. Isso se você girasse para cá, né? Mas quando você gira ali para outro eixo, o raio você vai pegar esse pedaçozinho, deixa eu botar uma cor aqui para destacar, esse pedaçozinho preto aqui do eixo de rotação, que é o y igual a 2, daqui do eixo de rotação até a curva. Então, que tamanho é esse tamanho preto? Novamente, ó, o tamanho de baixo a cima é 2, o tamanho até a curva é y. Então, isso aqui permanece igual. Só que agora a curva é a curva y igual a x², que é a parábola. Então, esse x que no caso anterior eu troquei, perdão, esse y que eu troquei por x, agora eu vou trocar por x². E o raio em função de x vai ficar 2 menos x². E todo o resto é igual. Né? Então, percebe que nesse tipo de questão o que muda de fato é só na hora de você tomar o raio, tá? Então, aqui a gente tem a ideia da questão 4, aqui a ideia da questão 5. Talvez eu devesse ainda fazer a ideia da questão 6 para a gente comparar os três casos, né? Na questão 6, se pede para você girar em torno da reta x igual a menos 1, tá? Então vamos discutir isso. Para você ver que basicamente é a mesma ideia em todos, só que você vai adaptar o raio correspondente. Então aqui estou na questão 6, né? Então deixa eu ver.
Deixa eu ver se eu ajusto aqui. O que eu vou apagar aqui? Aí você tem que saber dizer se vou apagar também essas figuras. O eixo que você vai gerar é vertical ou horizontal, tá? Nesse caso do eixo x igual a menos 1, que é o que a gente acabou de ver lá, x igual a menos 1 é uma reta que passa aqui na vertical. Deveria ter desenhado de outra cor, para não confundir com... Isso é o x igual a menos 1. E você vai girar em torno dessa reta. Aí essa coisa daqui de integrar em x já muda, né? Porque se você gira numa reta vertical, o roteiro nos diz que você integra em y. E o raio vai ter a ver com x, né? Vai ter que ter aquela adaptação. Mas a ideia é que você vai integrar em y. Então, quando você girar, novamente, deixa eu ajustar aqui a figura para ficar interessante do desenhar o que eu quero. Quando você girar essa região em torno desse eixo verde aqui, esse contorno dali da reta, ele vai ser girado no simétrico dele, né? E você pode até calcular os pontos ali para você ver, né? Aí, por exemplo, olha, que distância é essa daqui? Essa altura é 1, né? Esse ponto é 1, essa altura é 1. É só você jogar na equação para descobrir. Agora a distância daqui para cá também é 1. Então esse tamanho total acaba sendo 2, tá? Aqui no ponto mais afastado. No ponto mais aproximado, ele é 1, tá? Se você girar essa curva azul, e aqui sendo o meio da figura, você vai criar um contorno mais ou menos assim, né? Até aqui, ó. E aqui até aqui. Então fica um contorno assim. Aqui é o meio, tá? A figura não tá muito boa, mas aqui era para ser exatamente o meio. Então você percebe que fica um contorno mais ou menos assim. E se você pensar que isso é o corte da figura, né? A figura é alguma figura mais ou menos assim, onde o eixo x igual a menos 1 está exatamente aqui no meio da figura, tá? Está exatamente aqui no meio. Então veja que é uma figura que tem uma característica assim, com o formato assim, né? Veja, compare o posicionamento quando a gente girou no outro eixo, como ela fica, e compare com o desenho que eu fiz agora, tá? Então, a gente percebe aí que os raios desses círculos, eles devem ser tomados na horizontal, né? O menor raio é 1, que seria essa distância daqui para cá. O maior raio possível é 2, que seria essa distância daqui para cá, né? E você tem raios intermediários que começam daqui e vão até o contorno da curva aqui. Agora, novamente, como antes, olha, esse tamanhozinho aqui é 1. Esse tamanho daqui até aqui, perdão, até a curva, é o valor do x. Esse aqui é o valor do x. Então, o raio aqui é este tamanho, que é 1 mais x, tá? Então, o raio em função de x, o raio tomado na horizontal, é 1 mais x. Só que nessa situação, lembre que você quer integrar em y, então você quer o raio em função de y.
Agora, como a gente está tratando da reta, o y é igual a x, então eu vou trocar por y. Esse x vira y. Esta é a função que você vai colocar naquela integral daqui, ó. Tá? E no outro caso, que seria a parábola, quando você girar essa região aqui sendo o eixo, né? Ela vai ficar uma região mais... Deixa eu pensar. Bom, assim, né? Vai ficar alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu tentar melhorar esse desenho. Pronto. Então, é um contorno mais ou menos assim, onde meus desenhos não estão tão legais, mas esse contornozinho aqui é uma reta, enquanto que este contorno aqui é uma parábola, é mais arredondada, tá? Aí, qual seria o raio ali de uma coisa dessa? Então, o raio aqui eu vou tomar na horizontal. Mesma lógica adiante, gente. 1 até aqui, mais x até aqui. É a mesma expressão, percebe? Mais x. Esse 1 é por causa do eixo e o x é porque eu estou tomando um raio na horizontal. Só que, no caso da parábola, o x ele não vai ser trocado por y, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o x em função de y no contorno que eu estou pegando, que é a parábola. Então, qual é o x aqui? Aí você vai isolar o x ali nessa expressão, né? O x, você vai tomar a raiz, aí o x vai virar raiz de y. Então, esse vai ser o raio nesse caso aqui, tá certo? Bom, agora que a gente já, digamos, discutiu como é que pega o raio, que eu acho a parte mais difícil, aí eu vou calcular as integrais, né? Nesse caso aqui do exemplo da questão 4, a gente já calculou, então não faz tanto sentido repetir a ideia. Eu vou para a questão 5, tá? Um dos raios é esse, né? E o outro raio é esse aqui, tá? Então vamos lá para a questão 5. Questão 5, a integral que a gente vai calcular, né? Veja que nesse desenho da questão 5, a gente girou com o eixo horizontal. Quando você gira com o eixo horizontal, você integra em x, né? Então vamos lá para fazer as continhas. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, né? Porque a gente já discutiu bastante. Os valores, menor valor de x e o maior valor de x é 1 e 0, 0 e 1, né? Perdão, cadê? Deixa eu voltar aqui. Questão 5, isso. Então, você vai olhar essa variação aqui da figura, tá? Então, o menor valor de x é 0 e o maior 1. E a gente vai usar como raio esse 2 menos x para essa figura aqui, na questão 5. Depois a gente vai fazer essa também na questão 5. Então, integral entre 0 e 1 de π vezes o raio, que é 2 menos x ao quadrado, dx. Então, isso é integral entre 0 e 1, π. Aqui você desenvolve, né? Porque está ao quadrado. Aí você usa a fórmula do binômio. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí você integra, né? O π é uma constante, sai. A integral do 4, 4x,
A integral de 4x de menos 4x é 4x² sobre 2. E a integral de x² é x³ sobre 3. Você vai calcular isso no 1 e no 0. Quando você vai calcular no 0, nesse caso aqui vai zerar os valores, porque eles têm o x, né? E quando você substituir por 1, vai dar 4 menos 4 sobre 2 mais 1 sobre 3. E aí você faz a continha dessa fração, né? Tira o mínimo, que é 6, divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. Né? 6 dividido por 1 dá 6 vezes 4, 24. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 4, 12. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente tem aqui 26 menos 12 é 14 sobre 6, né? 14π sobre 6. 14π sobre 6 a gente pode simplificar para 7π sobre 3, né? Tá? Isso foi o volume deste objeto aqui, com este raio aqui. Agora a gente vai fazer basicamente a mesma conta, só que o raio vai mudar um pouquinho, ó. Vai ficar 2 menos x². Então, vamos lá. Então, agora, a integral entre 0 e 1 de π vezes o raio em função de x ao quadrado, só que o raio é 2 menos x² ao quadrado. Novamente, a gente desenvolve. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Integra. Vai ficar 4x menos 4x terceira sobre 3, mais x à quinta sobre 5, calculado no 1 e no 0. Substituir o 0 vai só cancelar, porque todos os termos têm x. E substituir o 1 vai ficar 4 menos 4 terços mais 1/5. Que vai dar π vezes, tira o mínimo, que é 15, divide esse pelo de baixo, multiplica o valor pelo de cima, gerando 60, divide 15 por 3, dá 5 vezes 4, 20, divide 15 por 5, dá 3, vezes 1, dá 3. E aí, quando a gente faz as contas, dá π vezes 40 mais 3, 43 sobre 15. E aí a gente faz a diferença, porque lembre-se, é o contorno da região de fora, né? Dessa região, questão 5. Questão 5 é dessa região. A gente vai fazer a diferença entre essa e essa, que a gente quer o volume do sólido, que é só entre as curvas, tá? Então, a continha que a gente vai fazer seria 43π sobre 15 menos 7π sobre 3. Volume final. 43π sobre 15 menos 7π sobre 3. 7π sobre 3, isso. Isso dá 43π sobre 15 menos... Quando você faz a continha aqui, dá 35π sobre 15, né? Tá? Mesma lógica de antes. Então, aqui dá 8π sobre 15. Esse seria o volume final da rotação dessa região em torno da reta y igual a 2, ou seja, esse contornozinho aqui girado em torno de uma reta e da outra, tá? Aí deixa eu aproveitar e mostrar para vocês o desenho que eu tinha feito aqui. Tá, vamos comparar aqui. Aqui é se a gente girar essa mesma curva entre x e x² em torno do eixo x, cria essa figura aqui, ó,
né? Novamente eu vou deixar os links para vocês no vídeo, e esse seria o volume. Eu acho que é um dos itens de alguma das questões. Quer dizer, na verdade acho que é a questão 4, né? Aí se a gente gira isso em torno do eixo Y, eu acho que essa não tem na lista, mas aí vai criar um contorno assim. Veja que o posicionamento dele, comparando com o anterior, é diferente. As figuras são parecidas, mas o contorno é diferente, né? Uma fica uma posição vertical, digamos assim, né? Um eixo vertical, enquanto que a outra fica com o eixo horizontal, tá? Essa questão que a gente acabou de calcular seria rodar a região entre as curvas x e x² em torno do eixo y igual a 2, tá? O que está escrito aqui. E aí, o volume dá esse que a gente acabou de calcular ali, 8π sobre 15, né? Foi isso que deu. Deixa eu só conferir. A continha que a gente fez. Isso, 8π sobre 15, tá aqui. E a figura que gera esse contorno, né? Seria você olhar para essas duas figuras. Essa aqui, dentro dessa, cria uma certa folga que vai estar nessa borda aqui. Então é aquela figura que eu vou mostrar lá no site, tá? Cadê? Aqui, essa figura aqui. Um eixo, deixa eu diminuir, um eixo horizontal, né? O valor dela, 8π sobre 15, tá? Agora vamos lá para a última continha, que seria pensar na diferença, né, a questão 6, pensar na diferença do volume entre essas duas figuras. Novamente, a gente não tem muita dificuldade, porque a gente tem os dois raios aqui, ó. Então, eu vou escrever para vocês aqui, deixar o raio ali à vista, e vou escrever para vocês as integrais, ó. Essa integral em azul vai ser assim, né? Integral entre, bom, vamos olhar, π vezes o raio em função de y, 1 mais y ao quadrado dy. Onde é que o y varia aqui, né? Ele varia desde essa base aqui, né? Essa altura aqui, que é 0, e essa altura aqui, que é 1, que correspondem àqueles pontos inicial, né? Ponto mais baixo e mais alto da curva, tá? O y aqui é 0, o y aqui é 1. Então, são esses os valores da variação do y. Então, entre 0 e 1. No caso dessa outra integral em vermelho, a mesma ideia, ó. Integral entre 0 e 1, π, só que vai ficar 1 mais a raiz de y, que é essa que é a função raiz, tá? E aí, só fazer essas duas integrais, tá? Vamos fazer elas rapidamente para a gente terminar essa questão, tá? Então, essa integral azul vou fazer aqui, ó. Integral entre 0 e 1, π, 1 mais y ao quadrado. Vou fazer rápido, tá? Integral entre 0 e 1, π. Aí desenvolve ali, vai dar essa expressão. E aí você integra, e vai dar isso aqui. Calcula no 1 e no 0 vai zerar. No 1 vai ficar 1 mais 1 mais 1 terço. Isso vai dar 2 mais 1 terço. 2 são 6 terços, mais 1 terço dá 7 terços. Tá? 7π sobre 3. E aí vamos fazer essa integral aqui vermelha, né? Será que eu consigo fazer aqui nesse espaço? Vamos ver. Vai ficar, novamente, desenvolve, né? Integral entre 0 e 1, π, 1 mais 2 raiz de y, mais raiz de y ao quadrado, que é y. Aí você integra. A integral do 1 é y, a integral de 2 raiz de y
é 2. O raiz de y é y elevado a 1 meio. Então fica 1 meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios. Mais a integral do y, que é y² sobre 2. E aí eu vou calcular isso no 1 e no 0. Novamente calcular no 0, zero todo mundo. Calcular no 1 vai ficar π vezes 1 mais 2 dividido, né? Isso aqui vai gerar o valor 1, isso aqui também. 2 dividido por 3 sobre 2, mais 1 sobre 2. Isso dá π. Divisão de fração, você repete a primeira e inverte a segunda. Inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3, mais 1 meio. E aí a gente faz essa somazinha aqui, que dá 1 mais 4 terços, mais meio. Tira o mínimo. Deixa eu fazer lá embaixo essa continha. 1 mais 4 terços, mais 1 meio. Tira o mínimo, que é 6. Pega este número, divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima. E aí vai dar 14,17 sobre 6. Então, voltando lá na conta, isso é 17π sobre 6, tá? E aí eu vou subtrair com esse valor aqui, que é 7π sobre 3, né? Se eu coloco no mesmo denominador, isso daí é 14π sobre 3, sobre 6. Então, a diferença que é o volume final, né? Aí veja, qual é o que tem o volume maior, né? Este sólido aqui tem um volume maior, né? Então, esse valor aqui maior que o anterior. Então, a diferença vai ser o 17, que é este valor aqui anterior, menos o 14. Isso vai dar 3π sobre 6, que é π sobre 2. Tá? Então, esse é o valor do raio do sólido nesse caso, né? Vamos lá para a figura. Isso daí é a rotação em torno do x igual a menos 1, né? Um eixo vertical, né? Por isso que a gente integrou em y. A figura, o volume, né? Como a gente calculou lá, acabou de calcular, π sobre 2, tá? E o desenho do sólido é algo assim, que nessa representação que eu fiz, corresponderia a esta figurinha aqui dentro dessa, tá? Então, esse é o desenho, né? E aí fica como sugestão para você usar o site do Wolfram Alpha para conferir suas respostas, né? Ver aí direitinho esse vídeo, tentar refazer as questões sozinho, né? Essas questões, elas não são muito triviais, mas na minha visão, o que é mais difícil é você calcular o raio, né? E aí você tem um roteiro lá para fazer isso, ok? Tchau.